Atenção, atenção, Cereto News, Maicon vai jogar? Interrogação. Qual vai ser o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro? Mistão do Timão, o Corinthians no Brasileirão, mas com a cabeça na Copa do Brasil e no jogo de quarta-feira contra o Flamengo. Cadê o Júnior Moraes? Júnior Moraes! E o Rafael Ramos? Será que vai voltar a equipe do Corinthians? Tudo isso para você. E além de muita confusão na questão do sócio-torcedor do Corinthians, hein? A torcida corintiana proibida lá em Goiânia. Tudo isso eu vou contar para você agora, Cereto News. O noticiário mais completo do Corinthians no mundo. Roda a vinheta produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Faça a inscrição. O canal do Cereto agora com um novo cenário cada vez mais profissional. Aperte o botão vermelho do inscreva-se e seja o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para o canal do Cereto é muito importante. Deixe o seu like, sem moderação. Todos nós precisamos de like, todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos de carinho. E deixe também o seu comentário, faça o seu comentário, porque aqui no canal do Cereto, a sua opinião faz muito a diferença. Quem vai jogar contra o Atlético Paranaense neste sábado pelo Campeonato Brasileiro? O Corinthians joga contra o Atlético Paranaense às 9 da noite. Vai ser um mistão? Mistão do Timão? Qual vai ser a escalação do técnico Vitor Pereira? E é sempre um mistério muito grande. O Vitor Pereira já disse que vai colocar em campo um time competitivo, porque ele não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa se classificar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Corinthians é o 4º colocado, apesar do empate contra o Juventude. O Corinthians foi beneficiado pelo empate também do Flamengo com o Internacional, então o Corinthians se manteve na 4ª posição. O Flamengo joga contra o Cuiabá fora de casa. E o Corinthians joga contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. O Corinthians não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Mas quarta-feira é o jogo que interessa, é o grande jogo do ano, é o primeiro grande jogo do ano. O Corinthians joga no dia 12 de outubro, portanto, quarta-feira, dia de Nossa Senhora da Aparecida contra o Flamengo. Na Neoquímica Arena, o primeiro jogo final da Copa do Brasil. Aliás, uma confusão danada na questão dos sócios torcedores, e daqui a pouco eu falo sobre isso. Na venda de ingressos, o Corinthians acabou bloqueando 400 sócios torcedores por suspeita de cambismo, né? A questão do fiel torcedor. E aí, muita gente que não é cambista, né? Muita gente que não é cambista está reclamando que teve o sócio torcedor bloqueado mesmo assim e que não está conseguindo comprar ingresso. Eu tenho amigos, tenho colegas que fazem, inclusive, parte dos grupos de WhatsApp do canal do Cereto, que estão dizendo o seguinte: olha, eu vou a todos os jogos do Corinthians e eu não estou conseguindo comprar ingresso porque o Corinthians, ele bloqueou, eu fui um dos bloqueados pelo Corinthians no fiel torcedor por causa dessa questão da suspeita de cambismo. O Corinthians disse que fez uma auditoria para pegar essa turma que está comprando ingresso para depois praticar o cambismo, que é uma prática ilegal. De qualquer maneira, né, espero que tudo seja regularizado e que o torcedor corintiano tenha condições de ter acesso à Neoquímica Arena, porque o ingresso é caro, né? O ingresso não é barato e, mesmo assim, o torcedor quer estar presente para prestigiar a equipe do Corinthians, que joga neste sábado. E aí, como eu coloquei na capa para vocês aqui, e coloco novamente, será que o Maicon joga, né? O Maicon joga ou não joga? E agora eu trago essas informações para vocês. É um mistão do Timão?
Qual vai ser a equipe que vai jogar contra a equipe do Atlético Paranaense? E o Rafael Ramos volta à equipe do Corinthians ou não volta? E cadê o Júnior Moraes? Ê, Júnior Moraes! Só de falar eu já fico irritado. Quem é que contratou o Júnior Moraes? Quem é que teve a excelente ideia de contratar o Júnior Moraes? Como é que se explica a contratação do Júnior Moraes? É dessas contratações que não se explicam. Mas vamos começar com o Maicon. O Maicon que está há 13 dias, 13 jogos, né? 13 jogos ou 14 jogos longe do Corinthians. Ele se machucou naquele primeiro jogo do Corinthians na Libertadores da América contra o Flamengo, né? Ele quebrou o segundo dedo do pé, né? E se machucou, ficou de fora, portanto. Já tinha ficado de fora durante um bom tempo do Corinthians por causa de uma contusão séria, uma contusão muscular, uma contusão séria, e depois teve essa contusão que também foi séria, né? Não é uma contusão fácil de se recuperar, mas ele já está treinando normalmente com os demais jogadores. Como disse o Vitor Pereira na última entrevista coletiva, o Maicon voltaria, mas voltaria aos poucos. Segundo o Vitor Pereira, o Maicon voltaria parceladamente. Havia a expectativa que o Maicon participasse de pelo menos um dos jogos antes da partida contra o Flamengo, né? Ele não participou dos jogos que antecederam a esta partida contra o Flamengo. O jogo contra o Atlético Paranaense será a última chance para ele tentar readquirir ritmo de jogo, porque a intenção da diretoria é que ele jogue justamente contra o Flamengo. Eu já começo a achar muito difícil, por questões óbvias, que ele jogue como titular na partida contra o Flamengo, que ele seja titular. Isso era a expectativa da direção, da comissão técnica corintiana, que o Maicon voltasse e voltasse como titular, entre os titulares do Corinthians, ao lado principalmente do Fausto Vera, né? O Fausto Vera que hoje é titular absoluto. Aliás, o Fausto Vera cumpriu suspensão no último jogo e fica à disposição do técnico Vitor Pereira para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Mas dificilmente vai acontecer. O Maicon deve sim ser relacionado para o jogo contra o Flamengo, mas provavelmente deve ficar no banco de reservas. E para esse jogo contra o Atlético Paranaense, não sei se o Maicon será relacionado. Acho difícil, mas talvez seja relacionado, e vai depender do treino desta sexta-feira, que é o último treino antes do jogo deste sábado na Neoquímica Arena. Talvez o Maicon seja relacionado para ficar no banco de reservas e para entrar pelo menos no segundo tempo em parte do jogo, para tentar readquirir ritmo de jogo. É um jogador que se tiver bem fisicamente, né, se ele conseguir readquirir o ritmo de jogo, o condicionamento físico, ele é um jogador que de fato faz muita diferença. O Rafael Ramos também está treinando normalmente com os jogadores do Corinthians. O Rafael Ramos está num estágio mais avançado que o do Maicon. Ele deve ficar à disposição da lateral direita e existe, inclusive, a possibilidade, ele sim, Rafael Ramos, de começar como titular do Corinthians, né? O Fagner deve ser poupado, né? O Fagner, que é titular absoluto do time do Corinthians, evidentemente, mas o Vitor Pereira deve fazer a administração, ele deve colocar em campo um time mesclado, um time misto para jogar contra o Atlético. Então o Rafael Ramos tem grandes possibilidades de começar jogando na lateral direita, ou então, mais uma vez, o Vitor Pereira poderá improvisar o Bruno Mendes na posição. O problema é que o Gil não joga, está suspenso. E aí ele vai ter que formar a zaga. O Balbuena já está treinando normalmente também. O Balbuena foi poupado do último jogo, nem no banco de reservas ficou, por causa de uma contusão muscular. Mas ele já está treinando também. Então o Balbuena poderia ser opção. Se quiser preservar o Balbuena, ele poderia formar uma dupla com o Bruno Mendes na zaga ao lado do Raul Gustavo. O problema é que o Raul Gustavo foi muito mal no último jogo lá contra o Juventude em Caxias. E o Júnior Moraes? Onde está o Júnior Moraes? Cadê? O Júnior Moraes sumiu? Desapareceu?
Não, ele apareceu. Depois de um tempão fora do time, o Júnior Moraes está de volta, está treinando normalmente. Ele estava fazendo um trabalho especial de recondicionamento físico e principalmente um trabalho de fortalecimento no joelho. É o joelho direito, e é o mesmo joelho que o Júnior Moraes teve uma contusão séria em 2021 e teve que ficar afastado um tempão, mais de 6 meses longe do futebol. Inclusive, ele teve o processo de recuperação no Corinthians. Ele estava jogando na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk na época, teve uma contusão muito séria, ficou afastado, voltou para o Brasil e pediu para o Corinthians que ele pudesse se recuperar no Corinthians. O Corinthians abriu o CT do Joaquim Grava para o processo de recuperação do Júnior Moraes. O Bruno Maziotti está dizendo que confia muito, o Bruno Maziotti, que é o responsável pela preparação física do Corinthians, está dizendo que confia muito no Júnior Moraes. No futebol do Júnior Moraes, que já viu o Júnior jogar lá na Ucrânia, e que tudo passa por uma questão de recuperação física. Acontece que o Júnior Moraes está há 50 dias fora do Corinthians. Exatamente. Né? Faz 50 dias que o Júnior Moraes não joga pelo Corinthians. É muito tempo. Aliás, o Júnior Moraes, em 17 jogos, tá? 17 jogos, ele só atuou 600 minutos com a camisa do Corinthians. E só tem um gol marcado no tempo normal, que foi contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil. Ele tem um gol também numa decisão por pênaltis, né, se eu não me engano, contra o Guarani. Então ele está fazendo um trabalho especial de fortalecimento no joelho. Mas o Júnior Moraes, acho que dificilmente será relacionado para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Olha só, gente, além desta questão da confusão do fiel torcedor, muita gente, claro, tentando comprar ingresso e não está conseguindo porque teve o seu fiel torcedor bloqueado por essa questão do cambismo do Corinthians. O Corinthians recebeu a informação ontem, né? O Corinthians recebeu a informação de que a torcida corintiana está proibida de frequentar o jogo contra o Goiás, lá em Goiânia. Não haverá torcida visitante no dia 15 de outubro, logo depois do jogo do meio de semana do Corinthians pela Copa do Brasil. No final de semana tem o jogo do Corinthians contra o Goiás em Goiânia. E nesse jogo não tem torcedor visitante. Isso foi uma decisão do Ministério Público lá de Goiânia, as autoridades públicas e a direção do Goiás. Porque houve confusão em jogos anteriores envolvendo torcida organizada do Corinthians e torcida organizada do Goiás. Agora, aí eu pergunto para vocês, o torcedor comum do Corinthians, e o Corinthians tem mais de 30 milhões, quase 40 milhões de torcedores, e muita torcida em Goiânia, muita torcida no estado de Goiás, tá? Tem a ver o que com isso? O que é que tem a ver com isso? O torcedor comum não pode ser prejudicado, certo? O torcedor que paga um ingresso, que é carente de ver o Corinthians, quando o Corinthians vê... Esse não é o torcedor profissional. O torcedor profissional é o torcedor da torcida organizada, que muitas vezes vai lá e arruma confusão. Agora, o torcedor comum, aquele que mora no estado de Goiás, que é torcedor corintiano, ele também não vai poder ir ao jogo para assistir o jogo. Isso é absolutamente lamentável. E o Corinthians, através de um comunicado, ele diz que é absolutamente contra a essa decisão da comissão do Ministério Público do estado de Goiás. E também uma informação, o Corinthians acerta os últimos detalhes para o treino aberto do Corinthians na Neoquímica Arena. O Corinthians vai receber a sua torcida para um treino aberto na véspera ou na antevéspera do jogo final do Corinthians contra o Flamengo. A finalíssima da Copa do Brasil será no dia 19 de outubro
Então, numa quarta-feira, provavelmente no dia 17 de outubro, numa segunda-feira, o Corinthians deve receber a sua torcida na Neoquímica Arena e que estará lotada certamente para um treino aberto para a torcida abraçar o time, incentivar o time para a conquista da Copa do Brasil, mas depende de autorização da Polícia Militar e também das autoridades públicas de segurança do Estado, por isso que o Corinthians está acertando esses últimos detalhes. É isso aí, rapaziada. Atenção, faça a inscrição no canal do Cereto. Se você ainda não fez a inscrição, faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, aperte aí o botão vermelho para o inscreva-se, para você se tornar o youtuber espectador mais bem informado do mundo e deixe o seu like, hein? É apenas um clique para você, mas para a gente é muito importante que você deixe o seu like para compartilhar os vídeos e para compartilhar também o conteúdo aqui do canal do Cereto. Deixe o seu comentário é fundamental. Aqui você faz a diferença. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal.